Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. E no episódio de hoje, para variar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Rússia e a Ucrânia e os últimos desenvolvimentos nessa bagunça que está acontecendo no leste europeu, que pode se escalar para uma guerra complicadíssima. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado pela participação. E para vocês que estão sempre presentes, eu agradeço muito a frequência com qual vocês assistem os vídeos. Um abraço a todos e vamos começar mais um programa. Bom, como vocês observaram nesses últimos dias, a situação mudou muito. Primeiro, o Putin ele fez um malabarismo, um cirque du soleil ali geopolítico, e ao invés de diretamente invadir a Ucrânia, ele declarou duas áreas que estavam sob controles de separatistas, mas não deixam de ser territórios ucranianos, obviamente, como repúblicas independentes, a República Popular de Luhansk e a República Popular de Donetsk, e aí resolveu mandar tropas para essas duas repúblicas com a ideia de fazer operações de paz, ou seja, de proteger os cidadãos mais ligados à Rússia que vivem nessas duas regiões. Bom, esse engodo todo, ele aparentemente não caiu muito bem nos países ocidentais, isso era esperado. O presidente americano Biden falou que, para ele, isso é uma invasão à Ucrânia e que a forma como Putin está levando o assunto adiante e parte da justificativa que ele fez no último discurso que ele falou sobre a história da Ucrânia e a formação do Estado ucraniano, segundo o governo americano, ele está preparando ali o terreno para uma invasão total, ou seja, para anexar a Ucrânia. Isso pode ser um exagero, mas também pode não ser. Um dos pontos que fez com que o Biden chegasse a essa conclusão é o estabelecimento de bancos de sangue, tanto em Luhansk como em Donetsk, mas também do lado russo da fronteira, de uma forma desproporcional, se comparado apenas com a presença dos soldados, se eles ficarem estacionados naquela situação. Então, a percepção americana é, se existe agora uma demanda muito grande, ou pelo menos uma concentração de bancos de sangue naquela região, é porque ele já está imaginando que um eventual conflito deve acontecer e que ele imaginaria, sim, anexar a Ucrânia inteira à Rússia. Bom, isso é um tiro ainda muito longo para a gente cravar que pode acontecer, até porque essa é a visão dos Estados Unidos, não quer dizer que a visão americana seja a visão correta, assim como não tem como dizer que a visão russa é a visão correta também. Hoje é uma bagunça, e na geopolítica, a soberania de cada país faz com que cada um tenha o seu ponto de vista. Uns vão concordar com uns, outros vão concordar com outros. Mas o fato é, a partir do momento que Putin ele declara a independência desses dois países, dessas duas regiões ucranianas, Luhansk e Donetsk, ele é seguido simplesmente por alguns países que já são aliados da Rússia de uma forma ou de outra. Venezuela, Cuba, são países que já se colocaram à disposição para reconhecer esses dois, tanto Luhansk como Donetsk, como repúblicas independentes. Na Europa, como eu falei, isso caiu muito mal. Líderes de vários países europeus falaram que, bom, isso é só uma forma de tentar enrolar de que uma invasão está de fato acontecendo. E a resposta mais pesada até o momento foi a resposta do chanceler alemão Olaf Scholz, que era, de certa forma, o mais quietinho, o mais silencioso entre todos os líderes europeus nessa questão específica da crise entre Rússia e Ucrânia. Ele anunciou na manhã dessa terça-feira, dia 22 de fevereiro, de que ele está suspendendo o contrato da Nord Stream 2, que era um dos grandes objetivos russos de fazer uma outra ligação, uma outra tubulação, gasodutos, para poder exportar o gás natural russo e ampliar, assim, a dependência da Europa em relação ao gás natural russo. Isso, primeiro, é um golpe muito forte na economia do país. Segundo, eu não acredito que isso é algo que faria com que o Putin recuasse. Pela forma como o Putin opera, isso é algo que pode deixar ele ainda mais chateado e sentir que agora ele deve avançar ainda mais para mostrar que não está cedendo a esse tipo de ação por parte dos alemães.
Em cima disso, isso também abre uma oportunidade muito grande para os Estados Unidos, que desde o governo Trump vem ali forçando a barra com os governos europeus para que eles diminuam a dependência do gás russo e abram seu mercado para o gás natural liquefeito americano. Obviamente, como eu já citei, isso necessitaria de alguns investimentos aqui e acolá, principalmente em alguns portos específicos, para que eles possam receber esse gás americano e fazer o processo de distribuição desse gás dentro do território europeu. Esse foi um dos grandes golpes que a Rússia recebeu nesses últimos dias. Agora, esse não deve ser o único golpe que a Rússia receberá ao longo dos próximos dias. Na terça-feira, também, dia 22 de fevereiro, o presidente americano ele anunciou já uma série de sanções e essas sanções devem aumentar nos próximos dias. As mais significativas envolvem o fechamento de qualquer financiamento buscado em bancos ocidentais que a Rússia pode acabar precisando no futuro, ou seja, as portas para financiamentos em bancos ocidentais elas estão no momento paralisadas para os russos e para o governo russo. Além disso, as duas maiores instituições financeiras elas também estão sob sanção. Então isso impede essas instituições financeiras de manter relações comerciais com outros países e outras instituições financeiras ocidentais, que também é um golpe muito forte na economia russa. E, em cima disso, uma das estratégias do Biden foi também aplicar sanções em 360 indivíduos russos, imaginando que, por se tratar de um grupo de elite, de empresários dentro da Rússia com fortes ligações ao Kremlin, ele acredita que aplicando sanções individuais em cima dessas figuras, ele pode aumentar o tipo de pressão interna dentro da Rússia, desses indivíduos em cima do Putin, para que o Putin recue, para que eles pessoalmente não sejam afetados. Esse tipo de sanção é algo que o Biden já vem utilizando há algum tempo em relação à China, onde ele aplica sanções específicas em cima de membros do Partido Comunista Chinês, visando aí uma falta de unidade e uma disputa interna, e não só isso, um questionamento também sobre por que algumas lideranças do Partido Comunista Chinês estão sob sanção e outras não estão, gerando assim um ambiente complicado entre eles. Então essa é a estratégia inicial do Biden em relação às sanções. Ele ainda não falou nada em relação a retirar a Rússia do sistema SWIFT. Isso seria a mãe de todas as sanções e faria com que não só a Rússia, mas todas as empresas russas elas perdessem um mecanismo absolutamente vital para o comércio bilateral com qualquer país, ou seja, o pagamento e a recepção de pagamentos com outros países e outras empresas ficaria completamente comprometida com a ausência da Rússia dentro do sistema SWIFT. A grande dúvida que fica agora no momento é quais vão ser os próximos passos do Putin. O Putin, como vocês sabem, ele faz uma guerra psicológica muito eficiente em relação aos países ocidentais. A incerteza acaba sendo o grande ponto de fraqueza, não só de governos ocidentais, mas também do mercado financeiro, etc. A partir do momento que o Putin entende isso, e já deixou claro que entende, ele passa a tomar algumas ações mais lentas do que a expectativa de várias lideranças europeias, isso vai gerando mais ansiedade, mais incertezas e prejudicando ainda mais a unidade entre aliados da OTAN, que acaba sendo um dos principais objetivos do Putin. Resta saber se no discurso que ele fez sobre a Ucrânia, dizendo que quem inventou a Ucrânia no fim foi a União Soviética, se isso é um pretexto histórico que ele vai utilizar para o processo de anexação do país inteiro, ou se isso é simplesmente uma história que ele contou durante o discurso que ele fez. Um ponto muito importante para observar é que a partir do momento que o Putin anuncia a independência da região de Luhansk e região de Donetsk, ele cria um segundo flanco de conflito e de problema diplomático com a OTAN e também com a Ucrânia. Primeiro, a razão de toda essa bagunça e das tropas russas serem alocadas na fronteira com a Ucrânia e também dentro da Belarus se dá pelo potencial ou não ingresso da Ucrânia na própria OTAN e, segundo os russos, a violação do Acordo de Minsk. Esse foi o tema central que perdurou até recentemente. Com o surgimento dessas duas novas repúblicas dentro do território ucraniano, uma segunda vertente de negociações abre, que é a legitimidade com a qual Putin pode fazer isso e até que ponto ele vai se aproveitar dessa situação para entrar dentro da Ucrânia de uma forma
que não era esperada pelos países ocidentais. Então, hoje, um problema que era especificamente em relação à OTAN se torna também um problema em relação a essas duas novas repúblicas criadas, aumentando ainda mais as tensões e o risco de uma guerra profunda na Europa que poderia envolver vários países da região. Bom, vamos ficando por aqui. Qualquer acontecimento, qualquer novidade que surja nos próximos dias, novamente gravarei um vídeo aqui para vocês. Um abraço a todos.